Fala, meu povo! Bem-vindos ao Varal Poético. Me chamo Marcos Kovaski, sou produtor, diretor e professor de teatro. E há 10 anos desenvolvo um trabalho focado na cultura popular através do projeto Cordel com a Corda Toda, da Burburinho Cultural. No nosso Varal Poético, falaremos um pouco sobre uma das linguagens mais populares de poesia, a literatura de cordel. Mostraremos as várias possibilidades desse gênero literário e de como ele está enraizado às tradições regionais brasileiras. Veremos também as diversas possibilidades e características dessa manifestação artística. Vai ser arretada de boa a nossa prosa poética. Prepare o varal e os pregadores e vamos espalhar a poesia popular no terreiro. Vem comigo! Afinal de contas, o que é literatura de cordel? Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos e estrofes a rimar, é escrita em papel comum, feita para ler ou cantar. Vindo lá de Portugal, o cordel aqui chegou, no balaio tomou conta e na Bahia se instalou. Depois para todo o Nordeste, ele se irradiou. A literatura de cordel é um tipo de literatura feita em versos rimados pelos poetas populares. É também conhecida como folheto ou livreto de cordel. No início, era transmitida oralmente, mas com o passar do tempo, os folhetos passaram a ser impressos. Bem, mas afinal de contas, como é que esse tipo de poesia chegou até aqui? Foram os portugueses que trouxeram o cordel para o Brasil. No início, ele se propagou na Bahia, mas não demorou muito para ele chegar em todo o Nordeste. E com o tempo, ele se espalhou por todos os estados e demais regiões brasileiras. Essa manifestação tem como principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. É uma poesia melódica, ritmada, feita para ser declamada. Vocês devem estar se perguntando, né? Oxi! Mas onde, afinal de contas, vem esse nome? O nome tem origem na forma como, tradicionalmente, os cordéis eram vendidos. Geralmente eram pendurados em cordas ou cordéis de barbantes nas feiras populares. Daí vem o nome literatura de cordel. Os livretos mantêm seu formato muito das tradições desde o seu surgimento. Que tal agora conhecermos um pouco mais sobre as variações temáticas desse gênero literário? Eu fiquei com umas caraminholas na cabeça. Afinal de contas, aonde esses livretos de cordéis eram vendidos? Diz aí, compadre. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados em cordão, falando do acontecido, de amor, luta, mistério e do desassistido. Mas trata de outros temas, da luta do bem contra o mal, da crença do nosso povo, do hilário coisa e tal. E você achar nas bancas por apenas R$1. No início, os livretos de cordéis não eram encontrados nas grandes livrarias. Eram vendidos apenas nas feiras populares pelos próprios cordelistas, que ali mesmo, no meio do povão, declamavam seus versos, encantando os frequentadores do lugar. Dessa forma, ajudavam a propagar sua arte e criavam uma clientela que adorava ouvir as histórias contadas nos folhetos. Por ser feito de uma maneira quase artesanal, os cordéis possuem baixo custo. Geralmente são vendidos a R$2 ou R$3. Isso é muito legal, porque ajuda a popularizar o gênero. Durante muito tempo,
o cordel foi rechaçado nos meios acadêmicos. Os intelectuais consideravam a literatura de cordel um gênero menor. Provavelmente isso vinha do fato de ser uma poesia escrita pelos poetas populares que muitas das vezes eram semi-analfabetos. Compadre, me diz uma coisa. Qual é o tema desse livrinho de cordel? Afinal de contas, que tem nesses folhetos? Como é que são contadas essas histórias? A literatura de cordel se utiliza de uma maneira coloquial e irreverente de contar as suas histórias. Se utiliza da simplicidade de uma linguagem regional, o que o torna uma expressão de fácil comunicação com o povo. Os livretos costumam abordar temas ligados a fatos históricos, religiosidade, romances e situações cotidianas. É importante ressaltar que qualquer coisa pode virar tema de cordel, né? Qualquer coisa que saia no noticiário, por exemplo, é possível virar tema de cordel. Agora mesmo, algum cordelista deve estar fazendo algum cordel sobre algum fato que tenha acontecido ontem no Brasil ou no mundo. Com o advento das redes sociais na internet, os cordéis passaram a ser divulgados sem a necessidade da impressão. Sendo assim, qualquer pessoa hoje em dia pode ter acesso a essa manifestação artística. Os livretos de cordel possuem um formato peculiar. São livrinhos simples, feitos de papel comum. O formato tradicional de um folheto de 8 páginas corresponde a uma folha de A4 dividida em 2 dobras. Mais ou menos assim. Ficando ao final com aproximadamente 11 a 16 centímetros. Nessas 8 páginas são comportadas 32 estrofes, normalmente de 6 versos. E por falar nas estrofes, é importante entender que elas recebem nomes de acordo com a quantidade de versos. Então, quando a gente tem uma estrofe com 4 versos, a gente costuma chamar de quadra. As estrofes com 7 versos são cetilhas, e as décimas são estrofes com 10 versos. Mas a estrofe mais comum nos livretos de cordel são as sextilhas. As sextilhas são estrofes com 6 versos. E funcionam mais ou menos assim. Os versos pares rimam entre si e os versos ímpares não precisam rimar. Ou seja, o primeiro, o terceiro e o quinto verso não precisa rimar, mas é necessário que o segundo, o quarto e o sexto verso rimem entre si. Sendo assim, são as estrofes mais comuns nos livretos de cordel. Agora que conhecemos as sextilhas, que tal falarmos um pouquinho sobre a métrica dos cordéis? 7 sílabas poéticas cada verso deve ter, para ficar certo e bonito e a métrica obedecer, para evitar o pé quebrado e a tradição manter. Como bem foi ilustrado nos versos do poeta Francisco Diniz, as sextilhas de cordel devem possuir 7 sílabas poéticas. Lembrando que as sílabas dos versos e das estrofes de cordel não são divididas da forma tradicional. Por isso chamamos de sílabas métricas. Bom, meu povo, vamos encerrando por aqui o primeiro episódio do nosso Varal Poético. Espero que vocês tenham gostado do nosso Conversê Literário. E fiquem atentos ao segundo e último episódio. Nele falaremos sobre uma linguagem que dá identidade visual à literatura de cordel. Falaremos sobre a xilogravura. Fiquem atentos ao segundo episódio do nosso Varal Poético. Até mais ver!